Fala, clicador! Aqui é Cris, do blog Clicando e Andando. Eu tô aqui hoje com mais um Photo Help, dessa vez para falar de uma dúvida que ronda muitos fotógrafos, principalmente quem está iniciando na fotografia, que é como manusear a câmera. Inclusive, numa das mentorias que eu fiz essa semana com uma das alunas da ODF, ela estava com uma dúvida que a princípio pode ser muito simples a solução, e eu vou compartilhar essa dúvida dela e mais algumas outras que pode ser também a sua dúvida. Então, primeira coisa, eu estou falando de uma câmera Canon, tá? Se você tem uma câmera Nikon, pode ser que seja um pouquinho diferente os comandos, mas você pode também se aproveitar de algumas dessas dicas aqui, tá? Mas começando pela dúvida dessa aluna específica, e aqui eu estou falando de uma câmera onde eu tenho o touch, né? Eu consigo tocar aqui no meu visor de LCD para modificar os comandos. Se você quiser vir um pouquinho mais perto aqui para mostrar. Então, por exemplo, ela estava na dúvida como mudar o ISO. Então, quando você aperta o Q, você vê o menu da câmera. Então, por exemplo, eu quero mudar o ISO. Eu vou tocar no ISO e vou vir aqui nessa rodinha e vou regular. Conforme eu giro aqui a rodinha, ó, mostra o ISO aqui, está modificando. Ó. Então eu estou aumentando e estou diminuindo. Vou ficar aqui no 160. Agora eu quero mudar a minha abertura do diafragma. Eu vou clicar aqui no F. Ó, eu estou na abertura maior que eu tenho aqui com essa lente. Vou fechar um pouco aqui meu diafragma. Fechei meu diafragma. E agora eu vou modificar a velocidade. Da mesma forma, eu vou girar para lá e para cá e a minha velocidade muda. Fiz meio clique aqui para fazer o foco. Então, eu estou aqui fotografando. Eu estou olhando meu fotômetro aqui embaixo. A exposição não está correta ainda. Eu posso simplesmente ajustar a exposição mexendo aqui na velocidade. Quando eu mexo aqui, quando eu estou olhando no meu visor e mexo aqui nessa rodinha, eu estou configurando a velocidade do disparo. Então, uma forma simples de você começar a fotografar no modo manual, sem se embananar muito com esses conceitos, uma dica que eu dou para os meus alunos, e eu vou compartilhar aqui com você. Faça da seguinte forma a configuração. Começa escolhendo qual ISO, e aí você tem que ver a quantidade de luz que você tem disponível. Viu a quantidade de luz? Setou o ISO. Segundo ponto, determina qual abertura de diafragma que você quer trabalhar. E aí você vai escolher isso de acordo com o que você quer fazer no momento. Então, quer uma profundidade de campo maior? Você vai fechar o diafragma. Quer uma profundidade de campo menor? Você vai abrir o diafragma. E aí depois é só você controlar aqui na velocidade, para você ter uma foto bem exposta. E claro, lembra sempre de olhar o fotômetro. Uma outra dica, tem gente que às vezes no início tem um pouco de dificuldade de usar aqui o viewfinder, o visor óptico. Eu aconselho sempre os alunos a usarem o visor óptico, porque pelo simples fato de você segurar a câmera e encostar aqui no seu rosto, isso já dá mais estabilidade e evita que a sua foto saia tremida. Então, o meu conselho é que você use sim o viewfinder, que é esse visor óptico aqui. Agora, tem situações que não é possível usar o visor óptico. Por exemplo, eu quero tirar uma foto aqui no nível do chão. Eu não vou conseguir deitar para fazer essa foto. Então, nesse caso, eu aconselho você fazer uso do LCD. Como que você consegue ver as suas fotos aqui no LCD? Você vem aqui, ó, e aperta esse botão. Apertei aqui, ó, o Start Stop. Automaticamente, eu vou passar a visualizar a foto aqui no visor de LCD. Então, ó, aqui o legal é que você já vê se a exposição está ficando correta. Então, eu estou mexendo aqui nessa rodinha aqui de cima, ó, e eu estou mexendo na velocidade. Presta atenção, ó, que a velocidade só que está mudando. Ó. Opa, eu estou numa abertura de 7.1. Eu quero abrir um pouco meu diafragma. Eu clico aqui nele, ó, e vou rodando aquela mesma rodinha aqui de cima, ó, e eu estou mudando a minha abertura do diafragma. Eu vou ficar aqui com 8.0. E eu vou mudar um pouco o meu ISO. Então eu clico no ISO, ó, e venho aqui na rodinha, começo a girar de novo, ó, e eu vou percebendo qual ISO que tá. Vou ficar aqui no ISO 400. E aí agora, ó, tá vendo? Minha foto tá super exposta, tá muito clara. Por quê? Porque eu estou usando 1/30 aqui de velocidade. Então, aqui no visor, eu já consigo ver a exposição da foto. Então, para eu ficar com uma foto com uma exposição mais adequada, eu vou vir aqui, ó, e vou aumentar minha velocidade. Tá vendo que ela tá aumentando aqui, ó? Ó o meu fotômetro aqui no meio, ó. Ó o meu fotômetro aqui, ó. Se eu for lá e diminuir muito, ó onde foi meu fotômetro? Foi lá para a direita, ó. A foto está muito clara, está super exposta.
Agora, se eu vier aqui e aumentar muito a velocidade, ó o meu fotômetro indo lá para a esquerda. Ou seja, minha foto está ficando subexposta, está ficando escura. Então lembra, a intenção é sempre manter o fotômetro mais próximo aqui do zero, tá? Não que isso seja uma obrigação, mas quando a gente fala de foto bem exposta, eu tenho sempre que estar olhando o fotômetro e fazendo ajuste. Por que eu falo para você começar ajustando ISO e abertura? Porque na maioria das situações, não são elementos que você vai ficar modificando o tempo todo, a não ser que mude a condição de luz. Então, ISO e abertura é uma coisa que você vai ficar mais tempo fotografando naquelas opções. E aí você só controla a exposição na velocidade. Então é uma forma bem mais fácil de você começar a utilizar o modo manual. Inclusive, tem algumas pessoas até que gostam de trabalhar com os modos de prioridade. Tem até outro vídeo aqui falando sobre os modos de prioridade de abertura, de prioridade de velocidade. Pode ser que também seja uma forma de você sair do modo automático e passar a ter algum controle um pouco mais manual da foto. Eu prefiro fotografar no modo manual e assim eu controlo esses 3 elementos, tá? ISO, abertura e velocidade. Então, uma forma fácil de você começar a fazer foto no modo manual é isso. É você determinar ISO e abertura. E depois você vem e vai regulando aqui, ó, na velocidade. Então vamos supor, nas próximas cenas aqui, eu vou fotografar usando o ISO 400 e eu fechei meu diafragma em f8.0. Aí eu vou controlar aqui na velocidade e vou fazer minha foto. Uma foto qualquer aqui, só para a gente dar de exemplo. Agora vamos supor que você queira mudar a abertura do diafragma. Eu quero fazer um desfoque, eu quero abrir mais o meu diafragma. Então eu venho aqui, clico no diafragma, abro, essa lente me permite abrir só até 4.0. Então, ó, eu abri o diafragma, logo a foto começou a ficar super exposta, tá muito clara. Então, eu vou controlar na velocidade, lembra, né? E aí, ó, eu vou ter uma foto bem exposta também, porém, com um diafragma mais aberto. Então, no início, talvez seja interessante você fazer uso do visor de LCD. Você automaticamente vai se forçar a ver a exposição, se sua foto está ficando super exposta ou subexposta. E aí, uma forma fácil é você ir controlando a exposição na velocidade. E aí você determinou os dois, ISO e abertura, você depois só vai balanceando aqui na velocidade. Então fica bem mais fácil de você passar a usar o modo manual. Seta 2 elementos e controla aqui a velocidade, para você ficar com a sua foto bem exposta. Então isso que eu estava te falando se aplica para câmeras que têm o touch aqui no visor de LCD. Se por acaso a sua câmera não tem o touch aqui no LCD, você vai fazer as mesmas coisas, a única diferença é que você não vai clicar. O que você vai usar? Você vai usar esse direcional aqui. Então, por exemplo, sempre vai ser o que para você visualizar o seu menu. Então, vamos supor, eu estou aqui no ISO, certo? Onde está selecionado. Eu quero aumentar, eu quero mexer na velocidade. Eu venho aqui, vou até a velocidade e giro aqui em cima novamente. Ó, a mesma coisa, você sempre vai mudar aqui em cima. A única diferença é que ao invés de clicar, você vai vir aqui, ó. Ó, e aí você vai passando por todos esses elementos, ó. Quero mudar qualquer coisa. Você vai lá em cima daquele item que você quer mudar e você seleciona aqui. Vamos supor que quero mudar o diafragma. Quero fechar meu diafragma. Vou deixar ele aqui em 7.1 e aí eu vou mudar aqui para o visor de LCD, ó, e vou regular na velocidade, ó. E aí eu vou ter uma cena bem exposta, ó. Tá vendo o meu fotômetro? Ó? E um outro truquezinho que você pode usar quando você está fotografando aqui, utilizando o visor de LCD, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, eu estou fotografando essa cena, tá? Só um exemplo, tá, gente? Eu não estou nem pensando na composição. Mas, por exemplo, eu quero fazer o foco nesse tronco aqui, ó. Eu clico com o meu dedo em cima daquele tronco e quando eu pressiono o meio botão, a câmera vai fazer o foco ali onde eu coloquei. Então, quero mudar, quero fazer nesse outro aqui. Eu seleciono, eu clico lá em cima da onde eu quero fazer o foco e clico o meio botão. E a câmera vai focar ali para mim. Agora, vamos supor que a sua câmera não seja touch, você não consiga clicar aqui no visor de LCD. Como que você faz o foco utilizando o visor de LCD? Nesse caso, você vai fazer o seguinte, tá vendo que tem a bolinha aqui no meio? Você vai posicionar essa bolinha exatamente onde você quer fazer o foco
e aí você vem aqui nesse botãozinho, Set. E aí, ó, ele já setou o foco ali. Você vai fazer meio clique e a câmera vai focar ali onde você determinou. Mesma coisa aqui, por exemplo, eu quero fazer o foco aqui nesse tronco mais fino. Então eu vou passar lá com o centro da câmera, vou pressionar o Set e a câmera vai focar e eu posso recompor, que o meu foco está feito ali onde eu determinei. Então, mesmo se o seu visor de LCD seja touch ou não, você vai fazer as mesmas coisas, tá? E agora eu vou te mostrar um pouquinho do menu da câmera de modo geral. Isso é uma coisa que confunde muito, principalmente quem está iniciando na fotografia, ou não só quem está iniciando. Muitos fotógrafos que já têm um tempinho de fotografia ainda se confundem com o menu da câmera. Então, eu falo que uma lição de casa para todo fotógrafo é estudar o manual da sua câmera. Porque o que acontece com muitos fotógrafos? Eles subutilizam o equipamento que tem. Então, às vezes, você está com um baita de um equipamento na mão, por mais que ele seja um equipamento de entrada, ele tem muitos recursos para te oferecer e, na maioria das vezes, o fotógrafo não usa todos os recursos que a câmera já tem. Tem gente que fica querendo trocar de câmera e nem usa todos os recursos da câmera que já tem. Então, acho importante que você conheça cada uma das funções da sua câmera. Por isso você tem que explorar. Tem que pegar o manual, tem que fazer a parte chata da coisa. Pega o manual, estuda. E aqui eu vou falar alguns comandos que você pode utilizar aí para fotografar. Então, vamos lá. Aqui eu estou no modo manual, certo? Onde eu mudo o modo de fotografar da câmera? Não é aqui no LCD. O modo você vai mudar aqui em cima. Ó. Então, você pressiona essa bolinha e você gira. Então, a gente tem o AV, o TV, o P, que é quase um automático, e esse daqui que você esquece que ele existe. O automático você esquece. O que eu te aconselho a trabalhar é ou no modo TV ou no modo AV, e o que eu falo fortemente para você fazer é trabalhar no modo M, que é o modo manual. Aqui o modo AV é o modo prioridade de abertura e aqui prioridade de velocidade. Se você tem uma Nikon, aqui vai ser o modo A e aqui vai ser o modo S. É a mesma coisa, tá? Abertura e velocidade. Então vamos ficar aqui no modo manual, certo? Então, onde você vai definir o modo de fotografar, vai ser aqui nessa rodinha aqui em cima. Uma vez que você determinou o modo manual, você vem aqui, pressiona o Q para visualizar o menu, e aí, aqui em cima, você vai ter os 3 elementos da exposição, que é ISO, abertura e velocidade, e depois aqui para baixo, aqui para baixo, ó, você tem outras coisas. Então, por exemplo, aqui você escolhe qual modo de foco da câmera. E aqui eu deixei para one shot. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente o que é cada um desses modos de foco. Então, hoje eu não vou te explicar o que é cada um deles. Eu vou só te explicar como você escolhe qual utilizar. Depois, se você tem dúvida ainda do que é o one shot, o servo, o all focus, assiste esse vídeo que lá eu explico detalhadamente o que é cada um e quando você deve utilizar um ou outro, tá? Então, voltando aqui para o nosso menu, você vai clicar aqui, ó, e você vai definir qual tipo de foco que você quer usar, tá? E aí, você escolhe ele com o set. Aqui, eu vou selecionar se eu quero um disparo único ou se eu quero múltiplos disparos, tá? Aqui, inclusive, é onde você vai colocar o timer. Então, por exemplo, às vezes você quer fazer uma foto e você também quer estar na foto, você coloca o timer, você tem 10 segundos para correr e tá lá e fazer sua pose para estar na foto. Ou é alguma situação, por exemplo, quando eu estou fazendo longa exposição, eu não fotografo direto aqui, porque o simples fato de pressionar o botão muitas vezes faz a foto sair tremida. Então, quando eu vou fazer uma longa exposição, eu vou colocar minha câmera num tripé e eu vou vir aqui no temporizador e vou escolher essa opção de 2 segundos. Eu só preciso de 2 segundinhos só para eu tirar o meu dedo e a câmera fazer a foto sem nenhum impacto. Então, se você quer múltiplos disparos, ó, você tem várias opções aqui, ó. Você tem o disparo contínuo de alta qualidade e você tem aqui silenciosa, então ele não vai fazer barulho na hora de tirar a foto. Eu, na maioria das vezes, uso o disparo único, então eu vou fazer o foco e a câmera vai fazer um disparo. Nesses modos aqui de disparo contínuo,
Funciona assim, você vai pressionar meio botão fazer o foco, e enquanto você está segurando esse botão, a câmera vai ficar disparando. E aí a velocidade de disparo vai variar de acordo com o modelo da sua câmera, de acordo com o cartão de memória que você utiliza. Então, se você gosta de fazer disparo contínuo, de repente o tipo de foto que você faz requer disparos contínuos, por exemplo, fotografia de esporte, fotografia de ação muito rápida, que é legal você fotografar uma série de fotos para depois ver qual que ficou melhor. O disparo contínuo é bem legal. E aí, um fator que está ligado a essa velocidade é o seu cartão de memória. Então, escolha cartões também rápidos, com processamento rápido, para você não se prejudicar aqui na hora de fazer o disparo contínuo. Um outro elemento que você pode controlar aqui também pelo visor de LCD é o balanço de branco. O balanço de branco é uma coisa, hoje em dia, com a fotografia digital e principalmente para quem fotografa em RAW, que é o que eu recomendo, isso é muito fácil de corrigir numa pós-produção, porém, é um conceito importante de você entender, entender o que representa o balanço de branco na sua imagem. Então, o que é o balanço de branco? O nome diz muito do que é. Ele precisa ajustar as cores da sua foto. Então, você precisa dizer para a câmera o que é o branco. A partir daí, ela corrige todas as outras cores. Por que é importante fazer isso? Porque a gente tem diferentes fontes de luz e cada luz tem uma temperatura e tem uma cor diferente. Então a luz ela afeta a cena que você está fotografando. Só que quando a gente está olhando com os nossos olhos, a gente não percebe essa variação porque os nossos olhos são máquinas perfeitas, mas a câmera ela já não tem essa mesma destreza que os nossos olhos. Então você está fotografando aqui num dia nublado como hoje, a cor da cena está de um jeito. Se você vai para um ambiente fechado, que tem uma luz fria, uma luz branca ou uma luz amarela, aquilo vai incidir totalmente nas cores da sua foto. Por isso que às vezes você faz foto e as cores às vezes saem meio zoadas, saem meio esquisito. E muitas vezes era simplesmente um ajuste de balanço de branco. Então é importante você saber o que é o balanço de branco. Para você mudar o balanço de branco, você vai vir aqui também, no mesmo menuzinho, ó, e você vai vir aqui, ó, nesse ajuste. E aqui, ó, é muito fácil de você escolher o balanço de branco. Aqui você já vê as próprias configurações que a câmera oferece, ó, e de acordo com a luz que você está no dia. Então, é luz do sol, é sombra, nublado, aqui é luz fluorescente, flash, inclusive tem até configurações personalizadas onde você pode definir para a câmera. Mas o que eu te aconselho é sempre estar atento à condição de luz que você está usando, tá? Ah, Cris, não quero ficar mudando o balanço de branco, eu fotografo em RAW. Então, sabe o que você faz? Deixa aqui, ó, eu, na maioria das vezes, deixo o meu balanço de branco aqui no automático. E aí, depois, lá no Lightroom, eu faço o ajuste da temperatura de cor. Então, eu aconselho que você faça o mesmo. Deixa no modo automático aqui do balanço de branco e depois você acerta as cores no Lightroom. Inclusive, no Lightroom, ali no início, bem no comecinho, uma das primeiras coisas que você ajusta no Lightroom é justamente o balanço de branco. Lá tem um conta-gotas, que você pode pegar esse conta-gotas e mostrar para o Lightroom uma parte branca da sua foto. E ali você marca a parte branca da sua foto e o Lightroom ele já calcula qual o balanço de branco ideal. É claro que você não precisa ficar com aquilo ali que ele determinou. Mesmo depois disso, você pode ir lá e ajustar manualmente e deixar de acordo com o que você quer fazer. Tá? Mas é importante que você conheça esse conceito, que você saiba o que é o balanço de branco e saiba como ele impacta o resultado da sua foto. Então é muito importante que você tenha esse entendimento para você deixar as cores o mais próximo da realidade na hora ali que você estava fotografando. Ou até mesmo para você usar o balanço de branco de uma forma criativa na sua foto. Então, às vezes você quer deixar o aspecto de uma luz mais fria propositalmente, ou o inverso, às vezes você quer deixar um aspecto de uma luz mais quente, mas você precisa saber, entender o que é cada uma e como fazer isso na sua foto. Então, na dúvida, deixa o balanço de branco aqui no modo automático, mas uma coisa que eu te aconselho fazer é testar os outros. Então, vem aqui, ó, e testa. Se você vier aqui usar luz do dia, vai ficar de um jeito. Se você fizer a mesma cena usando, por exemplo, sombra, você vai ver que a foto vai ficar mais amarelada. Ou até mesmo se você usar aqui tungstênio, que é aquela luz incandescente que geralmente a gente usava nas casas. Hoje está todo mundo trocando para LED, mas essas eram as luzes que tinham em casa. Então você vai ver que cada uma dessas luzes se comporta de forma diferente na foto. Então,
precisa entender e saber o que é balanço de branco. Se você quer parar de brincar de foto e levar isso a sério, precisa entender o que é cada um desses conceitos e é bem fácil de lidar com balanço de branco. Eu falei aqui sobre fotografar em JPEG ou RAW. Eu uso RAW já tem muitos anos. Confesso que eu fiquei um pouquinho resistente no início, eu fotografava só em JPEG, mas quando eu passei a fotografar em RAW e vi a flexibilidade que aquilo dava na hora da edição, eu nunca mais fotografei em JPEG, a não ser no celular, tá? Mas na câmera eu sempre fotografo em RAW. E aí você pode falar, Cris, como que eu mudo na câmera? Onde eu escolho? Como que eu defino o modo de fotografar em RAW? Você vai vir aqui também, ó, nesse mesmo menuzinho, ó, tá vendo aqui no cantinho, ó? Você vai clicar aqui e aqui você define, ó, se você quer RAW, JPEG, ou você pode fotografar os dois formatos, você fotografa em RAW e JPEG junto, tá? Aí você pode também definir, ó, o tamanho do arquivo, grande, médio ou pequeno. Esse grande, médio ou pequeno, ele está ligado à qualidade da imagem. Então eu sugiro que você sempre fotografe na qualidade máxima que a sua câmera oferece, tá? Para você não comprometer ali sua imagem simplesmente com ajuste de câmera. Então, quer fotografar em RAW? É só vir aqui, ó. Se você não está em RAW, o seu vai estar JPEG aqui, ó. Você vai clicar aqui, vai clicar no RAW e pronto, tá lá, fotografando em RAW. Uma outra coisa que você pode modificar aqui também, inclusive tem vídeo no canal falando sobre isso, é o modo de medição. O que é o modo de medição? É esse carinha aqui, ó. É essa cara que ele tem aqui, ó. Então, o que é o modo de medição? Lembra que tem o fotômetro na câmera, que vai te dizer se a sua foto está bem exposta ou não? Aqui existem formas diferentes de você medir a luz da cena. E é exatamente aqui, nesse ajuste, que você vai determinar qual modo de medição que você quer. Se você quer o modo matricial, pontual, ponderado ao centro e assim por diante. As nomenclaturas podem diferenciar um pouquinho de acordo com o fabricante, de acordo com a marca da sua câmera, tá? Mas o conceito é praticamente o mesmo. Então, como eu uso o modo de medição pontual, grande maioria do tempo, então é sempre esse que vai estar aqui na minha câmera, tá? Mas ó, aqui é o modo matricial, aqui é o modo parcial, pontual e aqui ponderado ao centro, tá? Mas o que eu trabalho sempre, a ideia aqui não é explicar cada um desses modos de medição, tá? Mas simplesmente te mostrar como escolher isso na sua câmera. Eu trabalho 99% do tempo utilizando o modo pontual, tá? Então, aqui que você vai definir como medir a luz da sua cena. E aí, você já sabia como mexer em todos esses elementos que eu te mostrei aqui? Viu como é simples? Então, não precisa ter medo da câmera. A câmera é sua amiga, tá? Então, não fica com medo de mexer. Às vezes eu vejo aluno falando que fica um pouco receoso de mexer, tem medo de desconfigurar a câmera. Então, não tenha medo. Vai com cuidado. E se por acaso você não tem uma Canon, você tem uma câmera de alguma outra marca, entende o conceito. O que vai mudar no modelo da sua câmera vai ser o nome de um conceito ou outro, né? Ao invés de ser o modo AV, vai ser o modo A. Ao invés de ser modo de medição ponderada ao centro, vai ser parcial. Mas o conceito é o mesmo, tá? Então, se você tem outros modelos, não se acanhe. Pesquise também sobre o modelo da sua câmera. Hoje você acha na internet um manual de todas as câmeras. O importante é você estar seguro na hora de configurar o seu equipamento, mas você precisa entender como lidar com ele, porque senão é aquilo que eu falei no início, você vai estar subutilizando o equipamento que você tem. E hoje, mesmo as câmeras de entrada, que a gente chama de modelos de entrada, são ótimos equipamentos que produzem imagens de alta qualidade. Então, não se prenda, não ache que você não tem um bom equipamento, tá? Saiba mexer nele, saiba usar e explorar todos os recursos que ele já te oferece. Então, para isso, você tem que perder o medo de mexer na câmera. Então, viu aqui como mexer no tripé da exposição? Você viu aqui como mexer no modo de medição, como mexer no modo de foco da câmera, como fotografar em RAW ou JPEG, e o que é o balanço de branco, como você vai mexer nele. Então, importante você entender isso para extrair o máximo desse equipamento que você já tem aí na mão. Então, me conta aqui, você já sabia de todos esses comandos que eu te mostrei aqui? Tem alguma coisa que ficou faltando, que você ainda não domina e eu não expliquei nesse vídeo? Comenta aqui embaixo, coloca a sua dúvida, que de repente pode virar um outro vídeo aqui da nossa série do Photo Help. E para você que ficou até aqui, muito obrigada e até o próximo Photo Help. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music, step to the beat.
right outside.